Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora na nossa previsão diária de hoje, do dia 8 de junho de 2021. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe. Então, olhando bem, o que está acontecendo nesse momento, na verdade aí aproximadamente 8 e 10 da manhã, a última imagem de satélite disponível que a gente tem. Claro que durante o dia elas vão atualizando. A gente vê aqui a interação de um sistema sobre a região sul, pegando bem o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. A frente avançando aqui, já avançou, já chegou a atuar aqui sobre São Paulo, principalmente aqui Mato Grosso do Sul, Paraná, nessa região entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná. Maior parte do país ainda apresentando um tempo seco bem definido, principalmente nessa região central, e avançando aqui para a costa do Nordeste, principalmente aqui a região do semiárido. A gente vê a Zecita ainda atuando aqui próximo a 5 graus norte, e ajudando a organizar a convecção sobre o norte da América do Sul e um pouco aqui também sobre a região norte do país. Com isso, o que a gente observou nesses últimos dias, o acumulado do dia 7, 6 e 5, essa chuva realmente mais localizada na região centro-sul, uma manutenção de uma chuva aqui na costa leste do Nordeste, indo aqui até a costa do Espírito Santo, por exemplo, atuando principalmente devido à questão dos alísios de sudeste, pegando bem aqui as perturbações ondulatórias. Zecite ainda trazendo aqui, ajudando a formação de chuvas na região norte. Mas o destaque mesmo ainda é o retorno dessas chuvas para a região centro-sul. Claro que nesse momento a gente não tem uma melhoria muito significativa nas vazões, até porque a gente está ainda com o solo muito seco e começa a ter a recuperação a partir de agora. E isso é bem interessante, principalmente aqui na região incremental Itaipu, que para o setor elétrico seria um fator positivo. Região mais central ainda apresentando um tempo seco bem definido, e esse tempo seco se estendendo aqui até a parte da região sudeste do país, ok? E também aqui parte do Nordeste. Observando a previsão do modelo Cosmo do IMET, o que a gente vê é aquele padrão que a gente tem observado pelo menos nos últimos 3 dias. A frente ela está avançando aqui, pega um pouco o continental, tem interação com o jato de baixos níveis e traz uma chuva aqui mais acumulada na região centro-sul. Esse padrão, como eu venho falando para vocês nos últimos vídeos, é um padrão de normalidade da atmosfera sobre o país nessa época do ano. Então a gente tem o Laninha saindo. Quando a gente tem um Laninha bem configurado na região do Pacífico, a gente observa aqui, por exemplo, que na região sul fica bem seco, mas agora o que a gente nota claramente é que a gente tem aí o retorno dessas chuvas com um padrão de normalidade. A tendência é que as chuvas nessa região centro-sul elas fiquem próximo à média climatológica ou levemente abaixo da média, Claro que ao longo dos dias que forem passando, a gente ainda tem aí mais alguns dias para o final do mês, pelo menos o 15 a 20 dias aí. E o que ocorre é que tem uma melhora aí significativa que nesse primeiro momento não está refletindo tanto nas vazões, mas a sequência de entrada de sistemas que provoquem chuva na região centro-sul pode sim ajudar a gente ter uma melhora significativa nas vazões sobre a região. Zecite realmente aqui na previsão mais posicionada próximo a 5 graus norte, com isso traz uma chuva aqui realmente mais localizada no norte da América do Sul, porém ela ainda consegue interagir um pouco sobre a região da Amazônia, principalmente aqui a região norte, e trazer uma chuva para essa região. Costa leste e costa norte do Nordeste, costa leste atuando as PUAs, perturbações ondulatórias dos alívios sudeste. Isso deve continuar ao longo dos próximos dias, e na norte aqui os distúrbios ondulatórios de leste, as ondas de leste também chegando a atuar um pouco sobre a costa norte do Nordeste.
E aqui o destaque que eu trago é que sempre está chovendo aqui na região centro-norte da Bolívia, né? Então essa água, quer queira ou quer não, ela vai chegar na região de Virar e Santo Antônio, por exemplo, e pode manter as vazões altas na bacia do Rio Madeira. E olhando lá para o dia 15, né, o final do horizonte de previsão do modelo Cosmo, né, que ele só tem a previsão de 7 dias, a gente vê esse sistema de alta pressão atuando aqui sobre o Nordeste em médios níveis, porém a gente vê, né, a tentativa aqui de formação de chuva e convecção mais na região norte do país, ok? Pegando parte aqui também do Sudeste e do Centro-Oeste e também aqui parte do Sul da Bahia. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer, porém o que a gente tem mais certeza realmente de chuvas aí, desenvolvimento, é o que o modelo está mostrando para a região centro-sul e para o norte do país, e também para as costas leste e norte do Nordeste. Observando o campo de pressão atmosférica, a gente vê, né, sempre essa dinâmica aqui dessas ondas, né? Forma o sistema de alta pressão aqui, e a baixa pressão se forma e empurra esse sistema para a próxima África. Tem a passagem de uma frente, né, associada a um ciclone, por exemplo, na região centro-sul. E essa dinâmica ela continua, que é uma dinâmica normal para acontecer essa época do ano. Então aquela estacionariedade no sistema de alta pressão aqui mais próximo à costa, que impede a entrada de frentes, a gente não deve ter. Claro, em alguns momentos se forma, mas a baixa pressão junto com a frente acaba empurrando esse sistema em direção à África e traz assim uma chuva e convecção para a região centro-sul do país ao longo dos próximos dias. Olhando a altura geopotencial, não tem nenhum geopotencial na região central do país que possa identificar algum bloqueio atmosférico ou algum sistema de alta pressão persistente por vários dias. Então toda a dinâmica que está ocorrendo é uma dinâmica padrão que deve ocorrer realmente nessa época do ano. Tive aqui um 591 surgindo, mas ele está mais sobre o oceano e ele acaba não impedindo aqui a entrada das frentes, por exemplo, na região centro-sul do país. Então, dinâmica por enquanto nesse mês de junho, a dinâmica normal de distribuição de chuvas no país, o que deve realmente acontecer pela climatologia, se considerada a climatologia de 1980 a 2010, que é a que a Organização Meteorológica Mundial recomenda agora. Observando o GFS, né, o acumulado em 24 horas, a gente tem aqui a passagem da frente, ela vai avançando, chega a atuar um pouco aqui sobre o sudeste, atinge aqui a costa do norte e nordeste, né, costa do nordeste aliás, e a parte da costa norte, e depois lá para o dia 20, 21 entra um outro sistema frontal, depois do dia 23, 24 tem a interação do jato de baixos níveis. Então a gente tem toda essa dinâmica acontecendo, a dinâmica natural que realmente deve acontecer essa época do ano, nada além do que já é esperado normalmente. E olhando a questão da anomalia de temperatura, em alguns momentos a gente tem uma temperatura mais alta, em alguns momentos uma temperatura mais baixa, e durante o dia o que a gente pode ter é uma amplitude térmica maior na maior parte do país, noites bem frias com dias mais quentes. Então a gente tem essa dinâmica acontecendo e bem nesse período agora de transição, né? A gente está saindo do outono, indo para o inverno, a gente tem a continuação desses sistemas e desse tipo de formação. Olhando a questão de armazenamento de água no solo, o que a gente vê claramente aqui é uma manutenção do estado com a leve redução da projeção lá para o dia 11. Porém, como a gente tem ainda umas chuvas acontecendo, isso aqui deve mudar ao longo dos próximos dias. Região mais central do país e avançando aqui sobre o Nordeste brasileiro, nós percebemos ainda um período bem seco atuante, uma chuva ainda correndo na costa leste do Nordeste, que tem a manutenção do estado aqui do armazenamento, e o destaque realmente é que a gente vê, né, o avanço desse tempo mais seco aqui, desse solo mais seco em direção à região norte, quando a gente compara a previsão para o dia 11. E isso é normalmente para acontecer nessa época do ano, nada mais do que realmente a gente espera para acontecer nesse período. Olhando agora as projeções que o modelo do ONS, né, que os modelos que o ONS trabalha mostra para os modelos de chuva-vazão, CMWF, o ETA e o GEFS mostram um padrão bem semelhante. O ETA ele sempre está mostrando uma chuva bem menor do que realmente o SMWF e o GEFS está mostrando, mas a tendência é que o SMWF ele tem um melhor
previsibilidade, né? O que acontece é que quando a gente olha o observado, ele está algo mais parecido com esse MWF está mostrando do que os outros modelos. Então a tendência é que tanto ETA como GEFS eles venham aqui para os cenários mais próximos do SMWF e a gente tem a distribuição de chuva como ele mostra aqui. O interessante é realmente notar que a gente parece ter, né, uma recuperação aqui na bacia do Uruguai, na bacia do Jacuí, bacia do Jacuí aqui na região mais central do Rio Grande do Sul, bacia do Uruguai praticamente o estado de Santa Catarina, e também aqui aparentemente uma recuperação boa, né, das chuvas de água no solo na região incremental Itaipu, o que é bem interessante porque ajuda bem o sistema a manter aí, né, ter energia suficiente para gerar e atender a carga do país, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.